Shalom, como você está? Que Deus em Cristo te abençoe. Meu irmão, olha só, a vida é uma dádiva de Deus, não é verdade? A vida é uma bênção de Deus para nós, mas por causa do pecado, alguns infortúnios complicam um pouco essa vida. Esse é o programa Minha Família Precisa de Deus. Se você ainda não se inscreveu nesse programa, manda um WhatsApp para 61 982 40 3482 dizendo eu quero participar, e aí você vai receber o planejamento para você realizar esse programa na sua casa. E também, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, ó, aqui embaixo, clica em inscrever-se e não esquece de dar um joinha aí, tá? Porque isso alegra, gente, alegra mesmo. E também, se esse programa tem sido uma bênção para você, compartilha, convide outras pessoas para participarem. Vamos orar? Querido e amado Deus, eu quero te louvar, te exaltar e te bendizer. Muito obrigado, Pai, por essa tão rica e preciosa oportunidade, e que agora o Teu Espírito Santo use esse programa e essa mensagem para renovar, abençoar e fortalecer esse lar. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou o pastor Ildenor e hoje o nosso salmo é o de número 71, que você já recebeu no seu programa. Então, como a gente estava falando, né? A vida realmente é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para nós, mas por causa do pecado, a vida traz alguns infortúnios assim bem complicados. O salmista está falando isso, está mostrando, ele está vivendo alguns infortúnios que são comuns na vida da maioria das pessoas. E dentre esses infortúnios, nós temos aí 4 realidades da vida que, além de comuns, são muito complicadas para qualquer ser humano e dificultam um pouquinho mais a vida diária, né? Primeiro infortúnio que você vê o salmista citar é a pessoa sofrer, gente, injustiça e crueldade. Cá entre nós, isso é complicado, né? Quando você sofre injustiça ou é atacado por crueldade, pessoas cruéis, pessoas injustas, trazem muita angústia para a alma. O verso 4 ele está inclusive dizendo: livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios, das mãos do homem injusto e cruel. Olha só, quem aqui, né, não sente assim essa angústia quando você vê que está sofrendo injustiça e crueldade? Uma outra questão também que traz muito infortúnio para a vida é que você vai vivendo, e de repente você percebe que a velhice vai chegar na sua vida e isso gera algumas inseguranças. E é sofrido, né? Às vezes a pessoa que está numa certa idade já começa a olhar para o futuro e, dependendo da realidade da vida, ele sente alguma insegurança. O salmista está mostrando isso também. Verso 9 ele diz assim: não me rejeite no tempo da velhice, não me desampare quando for acabando a minha força. Porque essa é uma realidade para a vida de todo mundo. Você pode até estar novinho, novinha, mas vai chegar uma hora, né, se Deus permitir, que você vai estar já idoso, já vai estar, e aí é a hora que você precisa de segurança. E a insegurança traz angústias, né? Uma outra coisa também que realmente deixa a vida muito mais difícil é quando você tem adversários. Sabe, adversário ainda é pior do que inimigo. O inimigo é aquela pessoa que de alguma maneira quer a distância de você. O adversário é aquele que luta, sabe, se esforça para ver o seu mal, para destruir. E quando você tem adversários na vida, gente, isso é complicado. Olha o verso 13, o salmista está revelando que ele tem adversários. Ele diz assim: sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que me procuram para o meu mal. E ainda, uma outra situação também que traz muito desequilíbrio para a vida é quando as crises surgem, quando passamos por crises. E isso é comum demais, gente. Verso 20 ele diz: tu que me tens feito ver muitos males e angústias.
Então, essas quatro realidades da vida, às vezes, tornam a vida um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil, né? Ou seja, sofrer injustiça e crueldade, insegurança por conta da velhice, ter adversários e viver crises. Mas a gente precisa, então, nos blindar diante dessas situações que são comuns da vida. Gente, é difícil estar livre de realidades como essa. E aí como é que a gente faz? A gente tem que se blindar. E para se blindar diante dessas realidades, olha só que lindo, contra a injustiça e crueldade, o salmista nos convida a confiar na justiça de Deus. Verso 1 e 2 ele diz assim: em ti confio, Senhor, nunca seja eu confundido, me livra na tua justiça e me faz escapar. Inclina os teus ouvidos e me salva. Lindo, né? Então confie na justiça de Deus se você estiver passando por injustiça ou sofrendo crueldade. Também contra a insegurança na velhice, olha que lindo, ele nos convida a construir uma história com Deus. Construa sua história com Deus. Versos 5 e 6, ele diz assim: pois tu és a minha esperança, Senhor, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu é aquele que me tirou das entranhas da minha mãe. Entende? Então ele constrói uma história com Deus. Gente, isso dá segurança no futuro, segurança na velhice. Então é um convite para você, constrói sua história com Deus. Ainda que você já não esteja mais na juventude, ainda dá tempo de construir uma história com Deus. Ok? E contra os adversários, como é que a gente faz? Encontre forças em Deus, busque suas forças em Deus. Verso 16 ele diz: sairei na força do Senhor Deus, fareis menção da tua justiça e só dela. Então, meu irmão, se você não encontrar força em Deus, olha, fica difícil. Porque às vezes os adversários vêm para te destruir mesmo, mas em Deus a gente se sustenta. E por último, quando a gente passa por crises, como é que a gente faz? A gente ministra na nossa vida a justiça de Deus. Sim, você ministra sobre a tua vida, começa a crer, confiar e ministrar. Verso 24 ele diz assim: a minha língua falará da tua justiça todo dia. Ou seja, se está passando por crise, dificuldade, começa a dizer: não, Deus eu creio, Deus é bom, Deus vai me dar vitória. Entende? Todo dia confia, olha no espelho e ministra a justiça de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: a vida nunca será sobre nós. Todo mundo que insiste em ser alguma coisa, em valorizar o seu jeito de ser, em viver independente, mais cedo ou mais tarde vai sentir o peso do tempo e a força que impõe sobre o mundo todo uma carga que traz pesar para a alma. Então a única maneira de passar por tudo isso e não sentir esse pesar que desgasta a alma é totalmente aprender em Deus como viver. Verso 17 ele diz isso: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos aprender em Deus, né? Para a gente encarar a vida e tudo que vier, nós vamos avançar em Deus. Pai querido, eu quero te pedir agora uma bênção sobre esse lar, sobre essa família, que repouse sobre os teus filhos a força que vem do Senhor, porque nós cremos que a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, manifesta a tua graça nesse lar e nessa família, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, Deus te bendiga e até a próxima.